Aleluia, queridos. Eu sou muito grata por essa palavra, pelo rema na minha vida. Porque eu aprendi quem eu sou em Cristo Jesus. Eu cheguei aqui com um diagnóstico de epilepsia. Eu tinha crises convulsivas nesses meus 11 anos de idade. Eu não podia ficar sem tomar a medicação. Eu tomava a medicação 3 vezes ao dia. E os relatórios para mim eram: você vai precisar tomar essa medicação o resto da sua vida. Pessoas chegavam até a mim, eu cresci conhecendo a Jesus, e pessoas chegavam até a mim pelo conhecimento errado da palavra, né, por não conhecer as escrituras, e dizia assim: não, é o espinho na carne, não, deve estar, né, em algum pecado. Só que eu não deixava aquilo entrar no meu coração, e eu, adolescente, eu dizia: como, pai? Como que é isso que o Senhor deseja para mim? Eu não aceito isso no meu coração. Sabe, queridos, e eu só andava em derrota, de crise em crise, de choro em choro, apática espiritualmente, vivendo uma vida morta dentro da igreja. Eu ia na igreja, mas eu cumpria um protocolo. Eu ia lá, assistia o culto e voltava, e os problemas voltavam junto comigo, as crises voltavam junto comigo. Mas glória a Deus, querido, porque eu conheci uma palavra que disse que Jesus levou sobre si todas as minhas dores, todos os meus pecados, todas as enfermidades, e pelas suas pisaduras eu fui sarada. Aleluia! Todas as vezes que eu voltava da crise, o meu marido aqui não me deixa mentir, eu já tive crises com o Henrique, bebezinho no colo, amamentando. Eu caí, ele caiu junto comigo. Sabe, queridos, eu recebi tantos livramentos do Senhor. Eu já tive crises dentro do carro, mas não estava dirigindo. Mas lá dentro de mim, eu não aceitava esse relatório. Sabe, até que eu cheguei a essa visão, até que eu ouvi falar dessa palavra, eu ouvi falar de autoridade, eu ouvi falar de fé. Porque na minha cabeça eu estava esperando um grande homem de Deus chegar com o dom da cura, impor as mãos sobre mim e eu ser curada. Eu estava à espera disso, porque foi isso que eu tinha experimentado. Eu não tinha experimentado o poder da cura através da fé. E foi aqui que eu aprendi a declarar, a agir à altura. E eu comecei, aí eu entrei no rema, e essa palavra começou a abrir os meus olhos. E quando chegou na matéria, Cristo aquele que cura, foi feito online por conta da pandemia, mas eu tinha tanta sede, eu tenho tanta sede da palavra, eu tenho tanto amor e tanto temor à palavra, que eu sugava mesmo online. E ali nesse processo dos 2 anos do rema, o Senhor foi falando muitas coisas. A minha cura foi progressiva. E o Senhor foi me dando passos de fé, passos de fé. E quando eu comecei que eu tinha que rir na cara do inimigo, eu já comecei a não voltar das crises chorando. Porque eu voltava revoltada, eu voltava triste. Eu ficava 1 semana letárgica na cama, porque ele deixa o raciocínio lento, as cognições muito lentas. E quando eu aprendi essa palavra, eu comecei a voltar rindo das crises. Aí eu voltava meio toda meio tonta, mas ia. Aí teve um determinado dia que eu tive crise, num domingo, num dia de culto. Mas eu comecei a ter uma palavra dentro de mim. E eu falei: eu vou pro culto, porque eu já sou curada, e eu já sou sarada. E eu ainda meio tonta. E eu lembro que uma irmã pegou na minha mão e eu dei uma carreira na igreja, meio tonta. Sabe, queridos, se foram os comandos da fé, obedecendo aos comandos da fé, eu pude ir provando de fé em fé da minha cura, de fé em fé. Aí o Senhor começou a falar comigo: diminua a medicação. Eu tomava 3. E eu comecei a diminuir a medicação, sem falar nada com ninguém, queridos, era eu e Deus. E eu achando que meu marido não estava sabendo de nada, né? E eu lá, sem tomar o remédio, fui diminuindo, até que chegou na matéria Cristo aquele que cura. O Senhor foi muito claro comigo e me disse: você não precisa mais tomar a medicação. E ali a minha fé estava tão ativa, tão acesa, e eu tinha convicção, plena convicção de quem estava falando comigo. E eu parei ali de tomar todas as medicações.
E eu guardei aquilo só para mim. Até que chegou um tempo que o Senhor falou assim: pode liberar o seu testemunho, porque você é curada. Aleluia. E eu não tive mais crise, sabe, queridos? E ali, depois eu cheguei pro meu marido e falei assim: amor, eu tenho algo para te contar. Eu fui curada. E ele falou assim: eu sei. Eu falei: como assim você sabe? Ele falou assim: você pensa que eu não cuido dos seus remédios? Quem cuida mais de você nessa área sou eu do que você mesmo. Porque eu fico atenta aos seus remédios, que você esquecia seus remédios, né? E ele não queria me ver em crise. Eu sabia que você tinha recebido a sua cura, mas eu não atrapalhei a sua fé. Eu não falei nada, eu deixei você seguir, porque eu sei que você precisava disso. E glória a Deus, querido. Hoje eu sou totalmente curada, em nome de Jesus, sem crises, sem remédio. Eu sou livre, querido. Eu experimentei e eu provo do poder do Senhor sobre a minha vida, querido. E eu creio essa palavra sendo ativa dentro de você. Fé e autoridade funciona, querido. Em nome de Jesus, não deixe de fazer sua inscrição no Rema. Porque eu fiz naturalmente, eu não tinha condições de fazer. Ruth foi, meu Deus, Ruth, uma mulher de